Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Para Bom Entendedor, o podcast da CMVM sobre temas relevantes do mercado de capitais. Neste episódio vamos falar de influenciadores digitais, também conhecidos como finfluencers. Estão nas redes sociais, falam de dinheiro, investimentos e finanças pessoais e chegam a milhares de pessoas, sobretudo às gerações mais jovens. A influência que exercem é inegável e para muitos são a porta de entrada no universo financeiro. Mas alguns também levantam dúvidas quanto à fiabilidade da informação que partilham ou à responsabilidade associada ao impacto que têm. Mas afinal, quem são estes novos protagonistas? Que papel desempenham e que impacto podem ter na forma como investimos? É o que vamos perceber com os nossos convidados de hoje, Inês Drummond, vice-presidente do Conselho de Administração da CMVM, e Pedro Anderson, jornalista e autor da rúbrica Contas Poupança, que desenvolve conteúdos no âmbito da educação financeira. E começaria mesmo por si, Pedro. Nos últimos anos, temos assistido a um surgimento e crescimento de influencers nas redes sociais. Na sua opinião, o que é que explica este crescimento? Olá, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer falar sobre estas questões, porque acho que é muito importante para melhorar a literacia financeira dos portugueses, que é algo que pode, de facto, mudar a vida das pessoas. Respondendo diretamente à tua pergunta, acho que há várias coisas que nos últimos anos levaram a que esta questão se tornasse muito importante. Em primeiro lugar, as pessoas começaram a ter acesso ao investimento, que era uma coisa que antigamente não havia. Se eu tentar recuar até à altura em que eu era adolescente, os meus pais jamais teriam qualquer oportunidade ou possibilidade de se tornarem investidores, fosse no que fosse. A única coisa que conheciam eram os depósitos a prazo. Então, agora existem ferramentas disponíveis a qualquer pessoa. Até a minha mãe pode ser uma investidora. Basta um telemóvel, basta abrir conta numa corretora, enfim, internacional, nem precisa ser portuguesa, e, portanto, está muito mais acessível a questão do investimento. Depois, é a facilidade de informação que nós temos agora através das redes sociais. Porque se nós pensarmos que as pessoas hoje em dia não leem jornais, não veem televisão, onde é que vão buscar informação? Nas redes Facebook, sociais, Instagram, o TikTok, enfim, a todas essas redes. E o que quer dizer que a questão do investimento está muito democratizada neste momento. Qualquer pessoa pode ser um investidor e isso antigamente não acontecia. E acho que há um terceiro aspecto muito importante que tem a ver com o facto das pessoas serem quase obrigadas a investir. Em que sentido? Nos anos 80 e 90, um depósito a prazo se calhar rendia 10%, ou 15%, ou 20%, enfim, já não me lembro. Ou seja, as pessoas tinham uma poupança e aquilo gerava rendimento. A inflação também era altíssima, mas pronto, agora não é isso que vem ao caso. Mas quando os depósitos a prazo rendem muito menos do que a inflação, ou as pessoas têm o seu dinheiro à ordem e não sabem o que fazer àquele dinheiro, acabam por querer procurar alternativas que rendam dinheiro. Então, temos este caldo, não é? Em que eu preciso investir, mesmo que não perceba nada do assunto, para não perder dinheiro. Tenho informação disponível, ou seja, falam-me de produtos e serviços que eu antes não tinha qualquer espécie de conhecimento. Alguma vez alguém me falou num ETF ou em ações, eu ouvia falar das ações, mas não era para mim, era só para os ricos. E depois tenho ferramentas para fazer isso no bolso. Portanto, neste momento, isto é o caldo ideal para o surgimento dos tais influencers, que são as pessoas que vão aproveitar este nicho de mercado que é cada vez maior para venderem os seus produtos e serviços. Então podemos dizer que existe um perfil padrão de quem consome este tipo de conteúdos? Acho que sim, ou seja, isso depois pode ser estudado por profissionais, mas acho que se calhar a geração até aos 35 anos, talvez, com literacia digital, que saibam mexer em telemóveis, em programas informáticos, com smartphones, tenham acesso às redes sociais, acho que são sobretudo essas pessoas, e cada vez mais novas. Eu às vezes vou às escolas e há miúdos que já investem. Às vezes mal, porque começam logo pelas criptomoedas, começam logo com coisas que são extremamente arriscadas, não têm literacia financeira suficiente para evitar burlas
ou produtos que não são adequados ao perfil deles, mas eu diria que qualquer cidadão nacional até aos 35 anos, neste momento, é um público-alvo fácil para os finfluencers. E passando assim, Inês, esta maior relevância dos finfluencers não surge também só de forma isolada. Verifica-se, aliás, num contexto onde o interesse pelos temas relacionados com a literacia financeira é cada vez maior. Como é que vê esta evolução e que papel podem ter os finfluencers a este nível? Primeiro começo por agradecer também o convite por estar aqui presente e pegava naquilo que o Pedro referiu anteriormente para fazer a ligação com a literacia financeira, ou seja, a digitalização do setor financeiro tornou de facto o setor financeiro muito mais acessível, este caldo que referiu. E para nós, por um lado, tirarmos partido do próprio setor financeiro, daquilo que nos oferece e das oportunidades de investimento que agora temos e muito mais facilmente. A literacia financeira é extremamente relevante, ou seja, saber aquilo que de facto me interessa, tendo em conta as minhas características e as minhas necessidades. E por outro lado, também pegando naquilo que o Pedro referiu anteriormente, também pela via da digitalização, questões e esquemas de fraudes, de burlas, tornam-se também muito mais rápidos, muito mais abrangentes e também para aí a literacia financeira é extremamente relevante. Ou seja, a literacia financeira aqui funciona com duplo papel. Por um lado, no fundo, de permitir eu tirar benefícios da própria relação que tenho com o setor financeiro e com os stakeholders que rodeiam o setor financeiro e, por outro lado, a minha primeira linha de defesa, porque por mais eficaz que seja a regulação, que seja a supervisão, aquilo que é a minha primeira linha de defesa, aquilo que é a minha literacia financeira é sempre extremamente relevante ao lidar com esta realidade. E aqui, eu diria que a literacia financeira, eu quase diria que está na moda por estas razões que eu referi, está na moda também por mais razões, porque de facto se tornou visível que os níveis de literacia financeira face a esta realidade que eu acabei de referir são ainda insuficientes e comparamos bastante mal com vários países, por exemplo, da União Europeia, estudos da OCDE, estudos da Comissão Europeia mostram exatamente isso. E aqui é preciso, no fundo, uma ação abrangente onde os finfluencers podem ter de facto um papel. Não é suficiente, mas são relevantes. Eu diria que há outras iniciativas extremamente relevantes que passam necessariamente pelas escolas e de uma forma e de uma abordagem um pouco diferente daquela que temos neste momento, mas os finfluencers podem de facto ter aqui um papel relevante. Primeiro porque são capazes, no fundo, utilizando as redes sociais, de ter uma ação extremamente abrangente e de, no fundo, ter aqui, alcançar um público vasto e rapidamente. Segundo, e também pegando naquilo que o Pedro referiu, abranger um público jovem, que é de facto um dos públicos-alvos da nossa ação de literacia financeira. No fundo, desde novos, começarem a aprender determinados conceitos básicos, temos que começar por aí e depois, passo a passo, no fundo, ir tendo mais conhecimento para, no fundo, fazer face a realidades mais complexas. Pois acho que é um aspecto que os finfluencers podem, de facto, ter aqui um impacto positivo, embora tenha depois o reverso da medalha que já lá vou, que é o tipo de linguagem, o tipo de mensagem, a forma como passam a mensagem, principalmente para jovens. Exatamente. Acessível, às vezes até com algum sentido de humor. Sim. E isso acaba por também captar os jovens de uma forma diferente e ser muito mais apelativo. Claro que isso não pode, que é o reverso da medalha, não pode, obviamente, pôr em causa a própria completude da informação ou a robustez da informação, que também é extremamente relevante. Depois também os fóruns que criam, que podem, no fundo, tornar aqui no fundo, alguma mensagem um bocadinho mais dedicada a determinados segmentos dentro da população poderá também ser relevante. Agora, dito isto, eu acho que para que isto funcione, os próprios finfluencers têm que ter um nível de literacia financeira também adequado, para passarem estas mensagens também de forma adequada. E acho que nós temos que também, ou quem os segue, os seguidores dos finfluencers, têm que também ter um nível de literacia financeira mínima que nos permita ter, no fundo, também aqui um espírito crítico para distinguir, de facto, aqueles que estão a ter uma mensagem e um papel adequado a este nível. Pedro, concorda com a Inês? Ou seja, como vê o futuro da literacia financeira em Portugal e o papel que os finfluencers podem ter também na sua promoção? É muito interessante estarmos a discutir isto e eu sinto que estamos no princípio de qualquer coisa, não é? Porque mesmo o conceito de finfluencer é uma coisa completamente nova. Será que eu, Pedro Anderson, sou um finfluencer? Eu próprio tenho alguma dificuldade em me definir, porque um influencer, enfim, à partida será alguém que influencia outros a agir de uma determinada maneira.
nesse sentido sou um influencer, ok? Mas sendo jornalista, consigo evitar aquela etiqueta de que é alguém que está a ganhar dinheiro por aconselhar um determinado produto e serviço. Por outro lado, falo de finanças, portanto, serei um finfluencer. O que é um finfluencer? Mesmo essa definição, acho que é ainda difícil. Porquê? Porque acho que dos finfluencers que agora existem, eu acho que a maior parte deles não decidiu ser um finfluencer. Começou a falar sobre dinheiro, percebeu que as pessoas gostavam de ouvir aquilo que essa pessoa estava a dizer, começam a ter tração em termos de tráfego e de facto influência, de seguidores, de likes, etc., partilhas, começam a ser contactados por empresas. As empresas oferecem dinheiro para eles falarem de um determinado produto, ou têm os tais links de afiliados em que dizem, é assim, eu não estou a vender nada, vocês fazem o que quiserem, mas se quiserem, eu gosto deste serviço, se vocês quiserem aderir a ele também, usem o meu link e ganham uma comissão. E isto às vezes não é claro para as pessoas, saber se há interesses por trás ou não. Portanto, os finfluencers neste momento são uma realidade, depende se é uma categoria que as entidades reguladoras, neste caso, dão a essas pessoas, ou se eles próprios se consideram finfluencers, porque podem até nem se considerar finfluencers. Porque é que eu terei de ser regulado, não sei se posso usar isto com aspas ou sem aspas, porque é que eu terei de estar sob supervisão ou aceitar as orientações, por exemplo, da CMVM, sendo que eu sou apenas uma pessoa que está numa rede social. Uma coisa são as empresas que têm de estar obrigatoriamente reguladas e preencher requisitos, etc. Agora, um influenciador terá de estar obrigado às mesmas condições? Depende do que fizer. Pois, depende da mensagem que passar. Portanto, alguém terá de decidir isso, e a CMVM está a ter um papel muito importante nesse sentido, com todas as orientações que está agora a emitir, e agora recentemente ainda mais. Portanto, há uma necessidade, que me parece óbvia, de regular o que está a acontecer. Agora, como é que isso se faz? Muito sinceramente, ainda não sei. É muito importante perceber que os finfluencers são uma realidade, têm, tal como a Inês estava a dizer, um aspecto muito positivo pela democratização da informação. Por outro lado, vêm juntamente os tais perigos. Agora, como é que isto se resolve? Resolve-se talvez, isto do lado da CMVM, enfim, eu estou de fora e, portanto, consigo se calhar ver isto de outra forma. É encarar estes influencers como aliados nesta luta pela maior democratização do investimento, mas com consciência e com mais informação, com mais literacia, para que tudo corra bem para todos. E, portanto, acho que se conseguirem transformar os influenciadores em aliados em vez de inimigos, acho que todos terão a ganhar. E protege também, sobretudo, os consumidores, que é o mais importante no meio disto tudo. E focando agora um bocadinho mais na supervisão, mas mesmo antes de aí chegarmos, Pedro, que preocupações é que devem ser tidas por quem segue finfluencers? Que aspectos é que devem ter em atenção? Aquilo que eu acho que é fundamental é a questão da clareza da informação. Portanto, se houver uma regulação que obrigue a uma clareza junto do consumidor, portanto, se eu estou a ouvir um vídeo ou a ver um vídeo de alguém que me aconselha a investir numa determinada plataforma ou produto financeiro, eu tenho de saber se aquela pessoa está a ganhar dinheiro com isso ou não. Isso parece-me evidente. Aqui entramos também na questão da publicidade, não é? Porque, no fundo, já existem regras para a publicidade. Portanto, estamos aqui em vários tabuleiros ao mesmo tempo. Há regras para fazer publicidade a um produto, agora também há regras para fazer publicidade a um conceito. É uma questão difícil de resolver, na minha opinião. Agora, eu, enquanto consumidor, acho que deveria ficar absolutamente claro
se alguém está a receber comissões ou recebe alguma espécie de contrapartida para, enfim, da parte de alguém que me está a querer convencer a fazer alguma coisa, seja o que isso for. Deixa-me só dizer-te que também é muito importante haver este cuidado por parte dos consumidores para evitar burlas, que é todas aquelas mensagens do tipo vai ficar rico rapidamente, eu consegui, você consegue, todas as pessoas conseguem. Que é muito fazer fácil, isto. exatamente, sim. É super fácil, é só abrir a conta aqui, usa o meu link, transfere para lá o dinheiro e daqui a 6 meses vai estar tão rico como eu, veja aqui o meu Lamborghini, isto é espetacular. Portanto, aqui o consumidor, em relação a produtos financeiros, como em relação a qualquer outro produto, tem de perceber que não pode ser assim tão simples. Portanto, se há promessas fáceis de lucro rápido, isso são luzes vermelhas a pescar por todo o lado. E depois, haver esta clareza de informação por parte dos chamados influencers. E precisamente porque tem consciência destes riscos, a CMVM tem vindo a acompanhar este tema de perto. Mas Inês, que iniciativas já foram tomadas e com que objetivo? Voltando um bocadinho atrás a dois pontos que o Pedro referiu. Um tem a ver precisamente com o tipo de atividade que é exercida por estes influencers, não é? E isso é uma das nossas preocupações. Até que ponto é que estes agentes podem, na sua atividade, estar a prestar serviços para os quais precisam de uma autorização, nomeadamente uma autorização para CMVM. Estou a pensar, por exemplo, na consultoria para o investimento, talvez, ou recomendações de investimento, talvez sejam os mais óbvios. E aí, qual é a nossa preocupação? Bem, não poderão fazê-lo se não tiverem autorização para tal. Porquê? Porque ter autorização para tal implica precisamente que se sigam determinadas regras e que sejam supervisionados, nomeadamente pela CMVM, quando estamos a falar de intermediação financeira, garantindo que a mensagem que é passada é completa, garantindo que é o segundo ponto que me parece extremamente relevante, que se existe algum tipo de conflito de interesses no sentido do influencer ser pago por um intermediário financeiro para, por exemplo, publicitar um determinado instrumento financeiro, divulgá-lo, ou seja, no fundo dar essa informação, para que no fundo os receptores da informação tenham tudo aquilo que necessitam para tomar uma decisão e saibam de facto que existe uma relação, uma ligação entre o influencer e o intermediário financeiro. Na CMVM, o que é que nós temos feito a este nível? Temos atuado a vários patamares. Por um lado, porque nos interessa também a questão da proteção do investidor, ou seja, temos no fundo não só como missão, e focando-me aqui no tema que estamos aqui a debater, a questão do bom funcionamento do mercado, aquilo que chamamos de integridade do mercado, mas também a proteção do investidor, portanto, a nossa obrigação de dar informação ao investidor para que esteja mais capacitado para lidar com estes agentes. E talvez o exemplo mais óbvio foi aquilo que publicamos no ano passado, no final do ano passado, no nosso Guia do Investidor, em que dedicamos precisamente uma secção aos finfluencers, no fundo dando informação sobre o que são finfluencers, dentro obviamente da subjetividade que referiu há pouco, o que é que fazem, quais são os benefícios associados aos finfluencers, mas também quais são os riscos e no fundo dando também algumas dicas, algumas das quais o Pedro também já referiu, para lidar com esses finfluencers. Depois, atuamos também ao nível da supervisão. Nós não temos em Portugal, e também foi um ponto que foi referido anteriormente, nós não temos em Portugal legislação direta sobre os influencers, por exemplo, há países, mas há países europeus onde já existe, não diretamente sobre influencers necessariamente, mas sobre influencers e, portanto, também, obviamente, abrangendo os influencers. Existe algum tipo de orientações Sim, neste também momento? Existem em alguns países que seguiram essa via. Aqui, o que é que nós fazemos? Bem, se os influencers no fundo têm algum tipo de prestação de serviço de investimento, obviamente que os supervisionamos enquanto tal. Isso, obviamente, fazemos como é óbvio. E supervisionamos também os intermediários financeiros que utilizam os influencers precisamente para passar, por exemplo, algumas mensagens publicitárias. E, portanto, o que fizemos no final do ano passado, início deste ano, foi uma ação de supervisão sobre os intermediários financeiros que utilizam os influencers, no fundo, garantindo que as regras, também regras de publicidade, são cumpridas, como referiu. E fizemos, no seguimento dessa supervisão, emitimos uma comunicação ao mercado, em março deste ano, salvo erro,
cujo público-alvo eu diria que é múltiplo. Por um lado, obviamente também os investidores, mas os intermediários financeiros que utilizam os influencers e os próprios influencers. Porque aquilo que nós tentamos fazer foi, vamos primeiro identificar quais são as atividades que normalmente estão mais diretamente, na área do mercado de capitais, obviamente, estão mais diretamente relacionadas com a atividade dos influencers, prospecção de clientes, literacia financeira, consultoria para investimento, aconselhamento de investimento, portanto, quais são essas as atividades, e depois numa segunda parte, qual é a legislação que se aplica a cada uma delas. O que penso que é não só útil, obviamente, para os intermediários que utilizam os influencers, mas para os próprios influencers saberem, no fundo, quais são as regras que têm que cumprir se, no fundo, desempenharem determinada função. Eu acho que nós ainda estamos numa fase tipo faroeste, não é? De falta de regulação, em que estamos todos a tentar perceber o que é que está a acontecer, porque qualquer influenciador, sem uma área específica, alguém que tenha nas redes sociais conteúdos sobre moda, de repente pode dizer, olha, entretanto resolvi investir e estou a ganhar imenso dinheiro nesta plataforma. Passa a ser um influencer? Sim ou não, não é? Ou seja, passou a transmitir um conteúdo. É possível intervir numa situação dessas? Se houver legislação nesse sentido, muito provavelmente sim. Portanto, eu acho que nesta fase é sobretudo fazer isto que estão a fazer, que é dizer que não pode ser tudo feito sem regras. Tem de haver limites, tem de haver fronteiras, sobretudo para proteger as pessoas, porque senão as pessoas mais vulneráveis, com menos literacia financeira, caem muito facilmente neste tipo de comunicação, porque, vamos lá ver, na prática, tanto podemos ser influenciados para comprar um determinado produto de cosmética, como um carro, um computador, ou um PPR, não é? ou um fundo de investimento, ou um outro produto qualquer. E, portanto, é sobretudo falarmos sobre estes assuntos para chegar cada vez mais a mais pessoas, para que, quando se virem confrontadas com essas comunicações, já terem algumas ferramentas para elas próprias se protegerem. Portanto, isto tem de ser mais do ponto de vista do consumidor. Cada um de nós tem de saber proteger-se, porque vai ser impossível controlar todas as comunicações que existem na internet. Eu acho que focando na atividade, não tanto no agente, mas na atividade, diria que não há um faroeste, ou seja, se nós focarmos naquilo que cada um dos influencers faz, conseguimos identificar onde é que se insere essa atividade e que regras deve cumprir, independentemente se é influencer, se é outro agente. E, portanto, diria que já é uma atividade que está, e foi aquilo que nós tentamos clarificar nesta comunicação de março, digamos que regulada dessa forma. Se, de facto... Eu acho que o que estão a... Isto é a minha avaliação enquanto cidadão. O que estão a fazer bem é, sobretudo, a obrigar os intervenientes no mercado, portanto, as entidades, que essas sim são reguladas, e dizer-lhes, meus amigos, se vocês pagarem a alguém, têm de preencher estas regras. Tem de divulgar. Porque aí sim têm o controle sobre a fonte dessa informação. Agora, a forma depois como essa informação é transmitida pelo influencer, a forma como é interpretada pelas pessoas, aí o controle já é menor. Mas se conseguirem ter essa supervisão antes, não é? Acho que é mais fácil depois controlar o produto que sai para as pessoas. Então, aqui olhando um bocadinho para o futuro, podemos dizer que este é um tema que vai continuar a merecer a atenção da CMVM. Certamente. Temos o nosso plano, eu diria mesmo plurianual, mas sem dúvida no anual, portanto para 2025, todos os anos fazemos um plano anual de literacia financeira, e o tema dos influencers é, obviamente, por tudo aquilo que foi aqui referido, um ponto que vamos continuar a acompanhar. Aliás, este próprio podcast é já um exemplo daquilo que está também considerado no nosso plano, e vamos também, quer a nível nacional, quer também a nível internacional, nomeadamente europeu, continuar a trabalhar em conjunto, não só com a ESMA, mas também com os congêneres da CMVM, porque de facto isto
um fenómeno, digamos assim, universal. Todos nós enfrentamos os mesmos desafios e, portanto, também ter, no fundo, mais informação e mais debate sobre como desempenhar, no fundo, a função que o Pedro acabou de referir de forma mais eficaz, acho que ganhamos se houver esta interação. Portanto, é algo que também pretendemos estimular durante este ano. Estamos a caminhar para o final aqui do episódio, mas, no entanto, queria pedir-vos que deixassem algumas mensagens mais práticas para quem investe ou para quem quer começar a investir e segue estes mini-influencers e vê-os como uma fonte de informação para esse mesmo efeito. Pedro, começaria por si. Que conselhos deixaria a quem segue influencers e toma decisões de investimento com base no que é partilhado por eles? São dicas básicas e que a CMVM tem repetido com muita insistência e bem. Sobretudo, sempre que pensarmos em investir, primeiro conhecer aquilo em que estamos a investir. Portanto, verificar se é supervisionado, se está registado na CMVM ou noutras entidades supervisionadas, não confiar em tudo aquilo que as redes sociais dizem, só investir depois de termos o nosso fundo de emergência, diversificar os nossos investimentos, porque às vezes há aquela tendência de, uma vez que eu quero ficar rico rápido e vi na internet, tenho um amigo, temos todos um amigo que ficou rico porque investiu numa determinada coisa, e então nós pensamos, então eu tenho 10 mil euros, tenho 15 mil euros, seja lá o que for, vou pôr tudo lá porque também quero ganhar. Se correu bem com ele, porque é que não há de correr comigo? Exatamente. Não é? E o que se passa é que, obviamente, das duas uma, ou essa pessoa já começou a investir há muito tempo antes e o lucro nunca é assim tão rápido como nós sabemos, ou então nem sempre é como as pessoas dizem. Portanto, as pessoas falam sobre o que ganham, mas não falam sobre o que perderam. Entretanto, e às vezes entre o deve e o haver, se calhar teve prejuízo em vez de lucro. Portanto, diversificar os investimentos, que é o clássico, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Enfim, isto é apenas um conceito teórico, mas pôr 10% em cada ferramenta ou algo semelhante, ou seja, dar a entender que não devem pôr tudo apenas numa ferramenta, seja ela qual for, mesmo que seja credível e supervisionada, é sempre um risco muito grande. E, sobretudo, sempre que nós ouvirmos alguém a falar sobre investimentos, os jornalistas têm uma regra deontológica que é: nós devemos sempre confirmar uma informação junto de duas fontes. Portanto, se eu ouvir no TikTok, no Instagram, seja lá onde for, alguém a dizer, olha, façam isto porque é muito bom. Ok, então deixa-me cá confirmar isto junto de fontes oficiais, em primeiro lugar, e junto de outras fontes, podem ser pessoas mais experientes, profissionais, ou pessoas que já investem há mais tempo e que podem facilmente identificar, por exemplo, uma burla, não é? Ou uma fraude, esquemas de pirâmide, que infelizmente acontecem muito. E agora com a inteligência artificial é muito fácil inventar factos, inventar entrevistas, inventar fotografias, inventar gráficos. E, portanto, é sobretudo estes conselhos, são estes os conselhos que eu daria, que é as pessoas confirmarem a informação antes de investirem e, sobretudo, não terem pressa. O investimento é uma coisa que demora muito tempo até dar frutos. Li uma frase que nunca mais me esqueci, agora não me recordo quem foi que disse, que é: investir é tão excitante como ver a relva crescer, não é? E, portanto, as pessoas têm de ter esta consciência que, sim, é possível ganharmos dinheiro com o nosso dinheiro. O investimento é algo que pode mudar a nossa vida, mas com regras e sabendo o que estamos a fazer. Portanto, informem-se bem, leiam muito, vejam muitos vídeos, ouçam muitos podcasts, leiam os guias todos da CMVM e das outras entidades todas, tirem cursos, mas não tenham pressa para perder dinheiro, basicamente, porque de outra forma vão ter maus resultados. Inês, aqui mais da perspectiva da CMVM, que mensagem é que gostaria de deixar? As mensagens anteriores estavam ótimas. Talvez complementando também com esta questão da pressa, porque muitas vezes também há alguns tipos destes agentes que tentam no fundo, incutir aos seus seguidores um caráter de urgência. E nós temos que pensar que isto são as nossas poupanças. E nós temos que ter informação, temos que ter conhecimento, espírito crítico, para saber aquilo que estamos a ouvir, para aplicar depois aquilo que poupamos. Tem uma relevância muito grande. E, portanto, não podemos ter pressa. Portanto, sempre que nos incutam aqui um espírito de urgência, desconfiar. Temos de ter tempo para pensar. Temos de ter tempo e, no fundo, tomar decisões
cautelosas e adequadas relativamente às nossas poupanças. E ter sempre, e aí volto outra vez ao ponto inicial da nossa conversa, ter sempre espírito crítico, para o qual, obviamente, níveis mais elevados de literacia financeira são essenciais. E pensar sempre, se alguma coisa parece ser demasiado boa para ser verdade, provavelmente não é verdade. Portanto, ter sempre essa cautela, como costumamos dizer, traduzindo uma expressão famosa em inglês, na parte de trás da nossa cabeça. Sim, aliás, mais vale prevenir do que remediar, não é? Exatamente. Chegamos então assim ao fim de mais um episódio do Para Bom Entendedor. Mais uma vez, obrigada Pedro e Inês por esta conversa que foi muito esclarecedora e muito útil. A quem nos ouve e vê, se gostou deste episódio, partilhe e acompanhe os próximos através das plataformas de podcast habituais e saiba mais sobre temas relacionados com literacia financeira no portal do investidor da CMVM e através das nossas redes sociais. Obrigada e até ao próximo episódio.